Aleluia. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem está feliz com Jesus? Quem saiu da sua casa para entregar o melhor culto em adoração ao nome de Jesus? Amém. Você está feliz mesmo com Jesus? Você está feliz mesmo? Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo de número 1, verso 1 a seguir. Louvar a Deus pela vida do pastor Jorge, uma bênção. Meu pastor, minha pastora Eliane, sua esposa, uma bênção também. Deus abençoe a vida desse casal em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um dos obreiros que estão na casa. Deus abençoe a sua vida, saiu da sua casa, para você poder ouvir Deus falar hoje. Que você possa dar toda a sua atenção possível a essa palavra, na qual Deus quer falar com você. É muito importante porque a palavra de Deus é ela quem vai trazer transformação nas nossas vidas. Amém? Então é importante você dar atenção para a palavra de Deus. Você que trouxe sua Bíblia aí, abra ela no livro de Josué, capítulo de número 1, verso 1 a seguir. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos ministrando aqui. Tivemos alguns cultos viajando, né? Nós somos pregadores itinerantes, pregamos, né, nas igrejas, né? Sempre estamos cultuando aqui, sim, mas cumprindo essa vocação, essa chamada que Deus nos deu, né? Quando eu parei, eu disse não, paguei um alto preço. Então nós sabemos que se nós falarmos não para Deus, haverá um grande preço a ser pago. Então nunca diga não para Deus, cumpra aquilo que Ele determinou na sua vida. E é importante, eu acho muito bacana, para o lado de ser um pregador itinerante, eu converso muito com o pastor Jorge, compartilho, porque você vai sabendo não só a mensagem que Deus está tratando com as igrejas, mas você vai aprendendo sobre os ambientes. Então, eu preguei nesses 20 dias em muitas igrejas, e Deus tem falado muito, a mensagem que Deus tem dado para mim sempre é sobre santificação, sobre purificação e sobre comunhão. Deus tem tratado esses dois pontos com as igrejas. Nós pregamos tanto em Avaré quanto na região, e é a mesma mensagem, sempre tratando acerca dessas duas características. E hoje Deus quer tratar também essa característica. E aí o tema, como foi passado, é guiado, né, para a nova terra. Uma nova terra. Nós estamos aguardando uma nova terra. Quem está aguardando? Eu creio. Você quer viver o resto da sua vida aqui? Creio que não. Aqui é um momento de sofrimento. Você percebe que dia após dia a dificuldade, o problema só aumenta. E essas são o início das dores. É que Deus está querendo nos instruir, nos ensinar que o nosso lugar não é aqui. A nossa natureza, a nossa projeção, a nossa criação é para que nós possamos viver com Deus. Amém? Você quer viver com Deus? Então hoje nós vamos aprender dentro desse texto algumas instruções que Deus está querendo nos passar para que nós possamos herdar a terra que Ele já prometeu. Amém? Glória a Deus. Todos abriram aí, acharam a passagem, o texto. Você que não tem uma Bíblia, eu sempre cobro isso em todos os cultos. É importante você comprar uma Bíblia sagrada, você ler essa palavra. Você olha para mim, às vezes você fala o seguinte: não, cresceu na igreja. Não foi, irmão. Eu andei no mundão. E o que transformou eu para arrancar eu das drogas, da bebida alcoólica, da imoralidade? O que fez com que eu fosse arrancado de lá? É a palavra de Deus. Deus, quando Ele libera a palavra, traz transformação. E o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha em meio à palavra de Deus. Ele vai trabalhar em meio à palavra de Deus. Então é importante você ter a palavra de Deus. Você comprar uma Bíblia Sagrada, você estudar, analisar o texto sagrado, porque essa palavra ela te edifica, ela te transforma. Amém? Vamos ler o texto? Pode abrir, pode colocar na versão Almeida, corrigida fiel, fazendo um grande favor. A partir do verso 1 diz assim, ó, Josué capítulo 1, verso 1 diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto.
levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jureis a seus pais lhes dar. Amém? Amém? Agora eu queria convidar você a orar. Eu queria que você orasse pela sua casa. Eu queria te convidar, nesse momento, nós colocarmos em prática já e entrasse no reino espiritual através da oração. Eu queria te convidar a você ficar em pé e você estender as suas mãos na direção da tua casa. Como foi o início já da palavra de abertura, falando acerca da família. E nós entendemos que todos nós que estamos aqui, às vezes um parente seu, um familiar não está presente, mas você quer que todos eles entrem na terra. Você quer que todos eles entrem no céu. Então nesse momento nós vamos orar pelas nossas casas. Então você sabe a direção da tua casa, estende a tua mão assim na direção da tua casa e vamos levantar um clamor agora nesse momento. Eu queria te convidar a dizer o seguinte: Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo na minha vida. Agora vamos orar. Senhor, toda a honra, glória, louvor e adoração seja entregue a Ti. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Nós estamos reunidos aqui, Pai, crendo e confiando na Tua palavra, crendo e confiando na Tua promessa, sabendo que Tu és fiel, que Tu és verdadeiro e que Tu não falha. Nesse momento, enquanto nós oramos, enquanto tem oração na igreja, enquanto tem mãos santas sendo levantadas, enquanto nós levantamos um clamor em direção à nossa casa, em nossa família, Senhor, nós queremos pedir no nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, amigo fiel, traga cura sobre esse lugar, traga transformação nesse ambiente. Senhor, eu quero pedir no nome de Jesus Cristo, sela os quatro cantos da nave da igreja com fogo, e envia uma comitiva de anjos para lutar, batalhar e pelejar em nosso favor. Senhor, enquanto nós oramos, dê ordens a esses anjos ao nosso respeito. Senhor, enquanto a igreja clama, repreenda toda a opressão, repreenda toda a retaliação, repreenda toda a seta, repreenda todo impedimento espiritual, repreenda todo o contra-ataque, repreenda todo o desânimo, repreenda todo o cansaço, toda a ira, toda a maldade, repreenda todo o demônio, todo espírito maligno, repreenda toda enfermidade. Senhor, enquanto a igreja levanta um clamor, enquanto eles abrem a boca para orar nesse ambiente, vai visitando a casa deles, envia um anjo lá na casa, corta o laço, fecha a sepultura, destrói toda a obra das trevas, repreenda a macumbaria, feitiçaria, encantamento, simpatia, amarração, voodoo, toda a obra das trevas seja quebrada agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus, abra as comportas do céu nesse ambiente, nesse lugar, e derrama da Tua glória nesse lugar. Toca desde o alto da nossa cabeça até as plantas dos nossos pés. Nós queremos ficar embriagados do Espírito Santo de Deus, nós queremos ficar cheios do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós pedimos no nome de Jesus, dá graça aqui, Senhor, para que
eu possa pregar a tua palavra. No nome de Jesus, toca no ouvido da igreja, para que eles possam ouvir a tua palavra. Toca no entendimento da igreja, para que eles possam compreender a tua palavra. Toca no coração da tua igreja, para que eles possam praticar a tua palavra. É a oração que nós pedimos em concordância no nome de Jesus Cristo. E só quem crê, só quem confia, diga amém bem forte. Levanta a tua mão, aplaude ao nome de Jesus e pode se assentar. Esse livro, ele é poderoso, é do Velho Testamento, é um líder militar, Josué, servo fiel de Moisés. E é importante essa história, ela é introduzida na Bíblia para que nós venhamos aprender. E todo livro da Bíblia, ele aponta para Jesus, o Filho, aponta para o Messias, o Salvador. E é interessante que nesse livro tem um apontamento, ele aponta para Jesus como nosso Salvador, aquele que vai nos guiar para o reino de Deus, para a salvação. E é importante entendermos essa história. Josué é um livro que aproximadamente a sua história tem 1.400 anos antes de Cristo. Então é uma história muito antiga, mas tem uma grande eficácia. Quantas pessoas já fizeram campanhas, pessoas que já fizeram votos dentro das ações que Josué fez. É muito conhecido. E esse texto é importante porque ele começa a narrar algo que Moisés já morreu. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito, o lugar da pecaminosidade, o lugar da imoralidade, o lugar onde ele estava aprisionado. E Moisés foi escolhido como libertador. Moisés foi que dado a lei, as ordenanças, os mandamentos para que o povo pudesse obedecer. Moisés, dentro das Escrituras Sagradas, depois de Jesus, foi aquele que teve mais intimidade com Deus. Isso aqui é muito importante. Só que o texto inicia que Moisés morreu. E quando Moisés morre, ele vai falar com quem Deus? Deus vai falar com quem? Com Josué. E por que ele vai falar com Josué? Josué era um servo fiel. Josué era um líder militar. Enquanto Moisés estava no pico do monte Sinai, enquanto ele estava no monte buscando a face de Deus, Josué estava no pé, aguardando ele descer. Enquanto o povo estava no arraial à distância, com medo de morrer, Josué não, ele estava na ponta. Ele queria saber o que Deus estava fazendo na vida de Moisés. Proximidade, intimidade. Enquanto Moisés estava na tenda do encontro orando, Josué estava junto com ele orando também, e a glória de Deus se manifestava no lugar. Quem estuda a história de Josué sabe que ele seria um sucessor de Moisés, para guiar o povo. Então olha que bonito, que quando Moisés morre, abre-se um cargo, fica disponível uma cadeira. E qual é a cadeira? Qual que é o cargo que fica disponível? Líder do povo. E Deus está chamando quem? Está chamando Josué. Então olha que interessante que ele vai tratar dentro desse texto. Ele começa a dizer que Moisés já tinha morrido e que ele levaria o povo para herdar a terra, dando direção como autoridade. E começa a instruir ele, dizer o seguinte: você foi escolhido para isso, você foi determinado para isso. E ele começa a olhar, Deus falar com ele, tratar acerca disso. Só que quando ele começa a achar que é uma cadeira, é só um posto, Deus trata algo mais profundo. Ele diz assim: se você fizer isso, assim como eu fui com meu servo Moisés, serei com você. Quando eu li isso, eu entendi uma coisa: Deus não estava procurando pessoas para ocupar cargo, cadeira. Porque cargo e cadeira pode ser substituída. Olha que interessante. Às vezes a gente está brigando por cargos, não está? Por cadeiras, posições nos lugares. Só que o que Deus está determinando para Josué? Dizendo o seguinte: ó, o meu servo Moisés, ele teve um cargo, ele possui uma cadeira. Só que o que ele priorizou foi intimidade comigo, ele priorizou uma história. Aí o que Deus está querendo falar conosco nesse texto é como tem sido a sua intimidade com Deus. Como está a sua história com Deus? Eu tenho acompanhado algumas igrejas, eu tenho pregado em lugares, e eu começo a analisar, ver os testemunhos, ver como o povo tem falado, se pronunciado. Eu entendo uma coisa: eu sou da época de 94,
Eu busquei muito Deus na época de criança, quando minha mãe levava nas igrejas, e o testemunho era, Deus visitou eu em casa, eu via uma unção no lugar, eu vi um anjo, resplandecia o lugar. Os testemunhos antigamente era Deus manifestar a glória dele no lugar. Só que os de hoje nossa, Deus abriu uma porta para mim muito grande. Não, porque Deus depositou um dinheiro na minha conta. Não, porque aquela faculdade que eu estava orando eu consegui. Porque as pessoas não querem mais ter uma história com Deus. Eles querem ter uma cadeira. Só que eu venho trazer uma palavra para você hoje. Não lute pela cadeira. Ela vai poder ser ocupada por alguém depois. Lute para ter uma história com Deus. Deus estava falando para Josué o seguinte: ei, ó, tem uma cadeira aqui, viu? Tem um cargo, você vai entrar nesse cargo, nessa cadeira. Só que eu estou dizendo para você o seguinte: se você fizer como Moisés fez, tem intimidade comigo, eu serei com você até o fim. Deixa eu liberar uma palavra para quem saiu da casa para pegar. Ei, se você se apegar em Deus, você construir uma história com Deus, Ele é contigo até o fim, até o fim. Deixa eu liberar de novo para você pegar essa palavra. Deus está dizendo na minha boca, na qualidade de profeta nessa noite, dizendo o seguinte: se você lutar por uma história com Deus, Ele é contigo até o fim. Ele vai contigo até o fim. A cadeira pode até substituir, o posto também, o cargo também, mas a presença de Deus não. Ela permanece com você até o fim. Se você está entendendo o que eu estou pregando já nessa noite, levanta essa mão, lança ela bem alta assim, e dá pelo menos um glória a Deus. Olha que interessante o que ele está dizendo. Só que o que Deus está querendo tratar com Josué, dizendo o seguinte: Josué, para você construir uma história comigo, não está relacionado quando você ora pedindo para que eu venha te usar. Porque hoje a gente está vivendo uma época assim, irmão. Uns usam Deus e outros pedem para Deus usar. Só que Moisés chegou a passar mais de 60 dias no monte, sem ter ninguém lá, porque ele queria ter um relacionamento com Deus. Irmão, entenda uma coisa: Deus está procurando pessoas que queiram um relacionamento com Ele. Deus não está preocupado em ficar querer só te usar. Porque às vezes a gente olha desse jeito: não, é que Deus quer te usar. Deus quer te usar. Não, irmão. Deus é um ser inteligente. Ele é soberano. Ele quer ter um relacionamento com você. Então, quando você orar, fala: Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade. Cadê aquele povo que está desenvolvendo um relacionamento com Deus? Aquele povo que está entendendo a vontade de Deus. É isso que Deus está falando para Josué. Josué, não venha orar, não venha buscar somente para eu te usar, mas tenha um relacionamento como o meu servo Moisés teve. Isso aqui é muito profundo, irmão. Isso aqui confronta nós. Porque enquanto eu estava orando, Deus falava comigo algo. E Deus falava assim: Tiago, muitos só oram, só me buscam porque querem me usar. E hoje eu acordei com um sentimento pesaroso. Pastor Jorge entende isso aí. Hoje eu estou melancólico, eu estou triste. E eu falei: Deus, por que eu estou assim? Deus falando: meu sentimento. O sentimento que eu estou tendo é esse, é de tristeza. Por quê? Porque o meu povo, o povo que fala que me ama, que fala que me busca, eles me buscam por aquilo que eu posso oferecer. E eles não querem criar um relacionamento comigo. Eles não querem criar uma intimidade comigo. Entenda uma coisa: Deus está te chamando para um nível superior. O nível não é só você buscar Ele por aquilo que Ele pode oferecer. O nível não é só Ele te usar naquilo que Ele pode fazer, mas é você conhecer quem Deus é. Jesus atingiu esse nível em ter conexão com Deus, dizendo o seguinte: eu e o Pai somos um. Você pode olhar e dizer que você e o Pai é um só? Difícil, não é? Chamar nossa atenção nesse momento é difícil, né? Nós olhamos e falamos: não, eu e Deus somos um só. Por meio do Espírito Santo, eu tenho orado todos os dias. Eu e o Pai somos um só. É difícil por quê? Porque as nossas vontades, elas estão totalmente diferentes da vontade de Deus. E Deus está chamando aqui Josué para um nível diferente de intimidade. E ele começa a tratar algo importante. Ele fala: levanta-te e passa este Jordão. Porque a região que ele estava em Sitim, onde se cruzava o Rio Jordão para o Mar Morto, a terra que passasse Gilgal e Jericó estaria logo adiante. Então estava estabelecido em Sitim. Ele estava procurando informações
relatos acerca de Deus, o que Deus estava querendo fazer. E Deus começa a tratar algo muito bonito com ele. Ele diz assim, ó, esforça-te e tem de bom ânimo, verso de número 6. E quando eu li isso aqui, eu achei interessante que Deus começa a tratar, porque se você não leu esse capítulo, no primeiro capítulo, 3 vezes, Deus fala para ele, esforça-te e tem de bom ânimo, ou esforça-te e seja forte, seja corajoso. 3 vezes Deus fala no primeiro capítulo. Mas por que Deus está falando isso? Por causa da chamada. E por que Deus estava falando isso para Josué? Por causa do povo. Liderar povo, pessoas, é difícil. Liderar pessoas é complicado. Porque ele sabia o que o povo fez no deserto. Ele sabia que o povo perseguiu Moisés, mesmo sendo líder, perseguiu Arão, mesmo sendo o sumo sacerdote. Eles perseguiram todos aqueles que Deus estava falando por intermédio. Então, ele entendeu que havia uma perseguição. O povo esmorecia, murmurava contra Deus. Então ele ficou com medo. É uma vocação chamada difícil. Liderar pessoas é muito difícil. Você que às vezes dá trabalho para alguém, começa a cuidar de uma pessoa para você. Para você ver, comece a cuidar. Começa a mandar mensagem para uma pessoa, evangelizar ela. Comece a se preocupar com ela. Comece a dar conselho para ela. Você vai ver a dor de cabeça que você vai passar e você vai entender como que os líderes passam. Deus está chamando a atenção nossa hoje. Você vai entender o porquê que Deus teve que falar 3 vezes para Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Agora tem mais profundos aí. A palavra no original, hebraica, que foi escrita esse texto, tem de bom ânimo, ou seja, forte, é shazak, no original hebraico. E o que ela quer dizer? Se tornar forte, ser forte, se fortalecer ou crescer firme. Analisando o texto, a exegese do versículo, Deus está dizendo para ele, a obra que eu estou te vocacionando é difícil, hein, rapaz? É complicada, a chamada é problema. E é por esse motivo que você vai começar a investir em coisas que te deixam forte. Você vai ter que se fortalecer. Agora pensa uma coisa, irmão. Você que quer evangelizar alguém, vai evangelizar sem jejuar e sem orar e sem ler Bíblia para você ver o que vai acontecer. Você que quer pregar, vai pregar sem ler Bíblia, sem orar e sem jejuar. Sabe o que Deus está falando para Josué? Você vai começar agora a se fortalecer. Você vai ter que começar a se tornar mais firme, mais forte. Você vai ter que começar a ser mais rígido. Por quê? Porque a batalha que você vai enfrentar aí, a comissão, aquilo que eu comissionei você, a instrução que eu estou te dando, a vocação que eu estou te dando, ela é pesada. Ela é complicada, é por isso que você tem que estar forte. Sabe por que muitas pessoas têm desistido da chamada? Olha o que Deus está querendo tratar dentro do texto. Sabe por que muitas pessoas abandonam a chamada que Deus chamou ela? Porque ela não se prepara. Tem muita gente que não está se preparando. Quantas pessoas aqui têm chamada para ser pregadores? Obreiros, levitas. Quantas pessoas foram chamadas para evangelizar? Intercessores. Mas sabe por quê? Não é? Porque não se prepara. Porque a hora que vem a cobrança, larga a mão, abandona. É difícil, irmão. Você acha que é fácil? Não é fácil, não. Mas Deus te vocacionou. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Deus te deu uma chamada. Ei, Deus falou para você assim, eu estou te chamando e eu só quero que você se prepare, porque eu vou lhe usar. Eu tenho algo para derramar sobre a tua vida. Você está entendendo o que eu estou pregando já nessa noite? Deixa eu profetizar na tua vida. Deus entregou uma chamada, uma vocação na tua mão. E o Espírito Santo de Deus quer te usar. Só que Deus está falando para você, começa a se preparar, começa a orar mais, começa a ler mais a palavra, começa a buscar mais, começa a jejuar mais, porque grande é a unção que eu quero derramar sobre a tua vida. Grande é a unção que eu quero derramar sobre a tua casa. Ei, Deus está dizendo o seguinte, você vai chegar em lugares onde terá doentes, e você vai dizer, em nome de Jesus, seja curado, e vão ser curados para a glorificação do nome de Jesus. Você pega essa palavra nessa noite, irmão? Pega essa palavra no nome de Jesus. O diabo soprou no teu ouvido dizendo o seguinte, tu não é capaz, mas a palavra de hoje é, eu estou vocacionando você para uma obra. Agora olha que poderosa essa palavra. Ele está chamando e está mandando ele se preparar. Se preparar. É interessante que ele vai tratando um pouco mais. Ele vai dizendo o seguinte, assim como eu determinei para o meu servo Moisés.
Eu entreguei os mandamentos, eu entreguei a palavra, a lei para ele. Seja obediente. Olha o que ele fala no verso 8, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha isso aqui. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deixa eu explicar para você o que Deus está querendo tratar nesse versículo 8. Primeiro, ele está falando acerca da palavra de Deus. Deus está falando assim, ó, a minha palavra, os meus mandamentos, você vai ter que meditar. Você tem que guardar nela. E é de dia e de noite. Por que Deus pede isso? Porque a palavra de Deus é alicerce para nós. A palavra de Deus aponta para o Filho. Aponta para Jesus. Ele é o princípio. Então, se nós não conhecemos a palavra de Deus, logo não conheceremos quem é o Filho. Jesus. Tiago, não estou entendendo o que você está querendo falar. Olha para você ver. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 5, verso 39. Olha o que Jesus quer dizer. Examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Olha o que Jesus está tratando aqui. Ele está dizendo o quê? Examinando as escrituras. Testifica acerca de quem? Jesus. Olha para você, João 6,67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? 68 diz assim, ó. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Quer dizer, só Jesus. Palavra de vida eterna é só com Deus. Olha para você ver o que está tratando aqui dentro desse texto. Agora vamos com mais profundidade. Ele diz medita nessa palavra, correto? Às vezes a gente tem um pensamento errado acerca de meditação. Mas meditar não é quando eu leio a palavra. Meditar é quando eu guardo. Então, a Bíblia aberta, eu estou fazendo uma leitura. Ela fechada, eu pensando, eu estou meditando. Mas por que Deus estava falando de meditação? Porque o povo murmurava contra Deus. Lembra quando eu falei de Moisés? O povo murmurava contra Deus. Então, Deus, sabendo do histórico do povo, ele foi falar com Josué para ele meditar na palavra, porque assim não faria com que eles murmurassem contra Deus. Agora olha para você ver que interessante, a palavra meditar no original hebraico é hagá. Hagá significa internalizar ou murmurar ao favor. Olha que bonito, que a gente pensa também que murmurar é negativo. Não, murmúrio é babucear palavras. Então eu ia falando a palavra sem parar. Então Deus estava pedindo para ele ficar falando a palavra dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Internalizar. O que é isso? É quando eu pego algo e trago para a minha vida e começo a praticar o que eu trouxe. É isso que é meditar. Meditar não é só eu ler e pensar, mas é eu praticar o que eu estou pensando. Então Deus está dizendo o seguinte, ó, você vai ler a palavra, você vai meditar nela, mas você vai praticar ela. Percebe que muita gente não pratica a palavra, irmão. É verdade isso aqui. Muitas pessoas leem a palavra, ela até lê, até acha bonito. Às vezes a pessoa coloca versículo em uma foto e nem sabe o que está significando aquele versículo, o contexto dele. Porque a pessoa não medita e não pratica na palavra. Mas se nós meditarmos e praticarmos a palavra, somente assim nós iremos prosperar. Ah, Tiago, mas o que é prosperar? Por que Deus estava falando isso? Agora eu vou tratar a parte do original da palavra. A palavra prosperar é tessalek no original hebraico. E o que significa? Avançar. Progresso. Sucesso. Ah, Tiago, mas peraí, como é que pode? Deus estava dizendo para Josué o seguinte: Josué, você vai meditar na palavra e vai viver ela. Assim você vai prosperar. Ah, você vai tirar as minhas dificuldades? Não, você vai avançar sobre elas. Prosperar é você avançar as dificuldades que você tem. Você pode fugir, você pode falhar e você pode avançar. E como que eu avanço, Tiago? Meditando na palavra de dia e de noite. Cumprindo fielmente a palavra de dia e de noite. Tiago, mas você consegue provar para mim que realmente prosperar isso? É. Olha para você ver que Paulo, o apóstolo pregador aos gentios, um grande apóstolo, vai falar à igreja de Filipe.
Filipenses capítulo 4, verso 11, ele diz assim, ó, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer a necessidade. Ó, o verso 13, você que usa bastante esse versículo, você vai aprender agora o contexto. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você percebeu que as dificuldades estão logo nesse versículo anterior? Antecede? Porque ele está dizendo o seguinte, ei, a dificuldade chegou, mas eu estou cumprindo a palavra, eu avanço. Eu prospero, eu prossigo. É isso que Deus está dizendo o seguinte, Ele não vai tirar a dificuldade do teu caminho, não. Ele vai te fortalecer com a palavra que você medita e você pratica. E você vai avançar essa dificuldade. Você vai progredir sobre essa dificuldade. Talvez você não está entendendo o que eu estou pregando, mas eu vou ressaltar para você entender. Você chegou aqui, você está quebrado, não está? Não tem um problema acontecendo na tua casa? Não tem um problema acontecendo na tua família? Está complicado lá no trabalho, não está? Deus está dizendo essa palavra. Se você ouvir essa palavra, meditar e praticar, tu vai avançar sobre esse problema. Ah, pegou. Deixa eu liberar de novo. Deus está liberando uma palavra profética nessa noite, dizendo o seguinte: o problema até chegou, eu não vou tirar ele, mas você vai avançar, você vai superar, você vai progredir no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Recebe essa palavra nessa noite. Recebe coragem, recebe ânimo, para que você possa avançar no nome de Jesus. Olha que profundo que Deus está querendo tratar. Às vezes a gente olha para a palavra e diz o seguinte: Deus vai tirar todos os problemas da minha frente. Não é? Não. Deus quer te dar uma graça. Deus quer te dar uma unção para você avançar. Porque as pessoas vão ter que olhar e ver, venceu. Venceu, olha lá, venceu. Venceu para quê? Para a glória de Deus. Percebe para você ver, o povo saiu do Egito. Ei, Faraó veio atrás, ele até liberou, mas Faraó veio atrás, queria matar eles. Quando eles viram aquilo lá, e Faraó vindo atrás, Deus fez o quê por Moisés? Abriu o mar vermelho. Ele tirou Faraó e a comitiva atrás, perseguindo? Não, continuou vindo. Mas fez o quê? Eles avançaram. Eles passaram o mar vermelho em terra seca, irmão. Irmão, olha que coisa doida. Terra seca. Estava seco. Eles passaram, não tinha lodo. Não ia impedir eles, não. Abriu de início ao fim. E eles passaram. E o que aconteceu quando eles estavam do outro lado? Deus fechou. Fechou com a comitiva de Faraó lá dentro. Eliminou todos os inimigos, porque eles avançaram. Ei, prosperidade é isso, é avanço. É progresso. Deus não vai tirar esse problema, irmão, Ele vai fazer você avançar. Então, às vezes, a gente olha o problema e a gente quer parar. E Deus está dizendo o seguinte: avança, tenha coragem, avança. Tiago, mas como que eu vou avançar? Medita nessa palavra de noite. Faz ela participar de você. Ei, viva a palavra, viva a palavra. Deus tem algo maravilhoso para a tua casa, para a tua família. E você está entregando de bandeira. Por quê? Porque o problema chegou e tu quer parar. E Deus está dizendo o seguinte nessa palavra, nessa noite: avança, tem algo para ser conquistado. E vai ser por intermédio da palavra na tua vida. Olha que poderoso. E Deus trata isso com ele. E vai falar mais uma vez: tem de coragem, esforça-te e tem bom ânimo. A Bíblia diz assim que depois, ele, vocacionado por Deus, ele vai falar com as autoridades em Israel. Era aproximadamente 70 autoridades, que eram líderes dos clãs, das tribos. E fala para eles: ó, dentro de 3 dias, nós vamos passar o Rio Jordão e vamos entrar na terra prometida. 3 dias. Guarda isso aqui, ó, 3 dias. Josué dá essa ordem. E ele fala assim: ó, manda o povo preparar alimento, manda o povo se preparar com a vestimenta, porque nós iremos avançar. Deus vai abrir esse rio e nós iremos passar em terra seca. Agora, olha que profundo, que no capítulo número 3, porque o capítulo 2, ele manda 2 espias já em Jericó para espiar. Mas eu não quero tratar isso, eu quero tratar acerca deles estando em Sitim. O capítulo número 3, quando ele trata acerca de 3 dias e manda as autoridades anunciar ao povo que eles passariam o Rio Jordão, ele vai dizer o seguinte no verso número 4, no capítulo 3. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados,
que era o quê? A Arca da Aliança. E o que ele está direcionando? Que os sacerdotes iam pegar a arca, os sacerdotes e os levitas iam pegar a arca, e pegando a arca, eles sairiam à frente do povo, e o povo viria logo atrás. 2.000 côvados, cerca de 900 metros. Por quê? Era uma distância entre eles e Deus, para que eles pudessem passar em terra seca. Olha a profundidade. Aí ele diz assim, porquanto, por este caminho, nunca passaste antes. Por quê? Eles tentaram entrar na terra prometida 2 vezes. A primeira vez, Números, capítulo número 13. Moisés envia 12 espias para eles conseguirem ver como é que era a terra, para eles poderem entrar e herdar. Não tinha rio lá, irmão. Era pelo deserto. Então, quando eles vão tentar entrar lá, eles veem como o lugar é próspero, é abençoado. Só que 10 espias trazem informação ruim, errada, negativa. Enquanto 2, Josué e Caleb, trazem informações boas, dizendo o seguinte: não é próspero, foi Deus quem falou que vai dar para nós, Ele vai nos dar, nós vamos vencer. Eles olhavam para o inimigo, o tamanho do inimigo, e não queriam avançar. Eles não queriam avançar. Aí o que acontece? Eles desanimam o povo. Aí nós aprendemos a história, onde eles recebem uma punição, 40 anos andando no deserto. Era a primeira vez. Eles tentaram entrar na terra, não conseguiram. Por meio da lei, foram julgados, condenados e mortos. Muitos morreram. Aquela geração, acima dos 20 anos de idade, morreram todas no deserto. Os 10 espias que trouxeram informação ruim, Deus lançou praga, mataram. E disse uma promessa: a geração de Caleb e de Josué vai entrar na terra. Agora, se eles tentaram a primeira, a segunda é pelo Rio Jordão. Agora, irmão, olha aqui. Era a época a época onde tinha uma chuva abundante, época das colheitas. Então chovia muito nessa época que eles estão querendo cruzar, seria aproximadamente em abril. E não somente isso, derretia o gelo do Monte Hermon e subia aqui o Rio Jordão, e o Rio Jordão começava a aumentar o nível dela. A água ficava muito grande, profunda. Então seria impossível passar por aquele caminho. Aí Josué fala: é um novo caminho. Quando eu olhei para aquilo, eu entendi o propósito que Deus fez. Enviar o seu filho para que nós pudéssemos ter acesso a um novo caminho. E qual é esse novo caminho? Pelo corpo de Cristo. Aqui, esse caminho que eles estão querendo entrar, acerca do Rio Jordão, aponta como seria para entrar no reino dos céus, acerca de Jesus. Lembra que eu falei para você que todo o livro aponta acerca de Jesus? É isso que está apontando. E ele fala o quê? Diante de 3 dias, Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Em 3 dias, Deus deu a graça para que por meio do corpo de Jesus, nós pudéssemos herdar a vida eterna. Sabe a terra que você quer herdar? Não é de Canaã da terra, não, é a celestial. E como que você vai herdar? É por meio do corpo de Cristo. É o novo e vivo caminho que foi aberto. Então o Josué está dando uma instrução interessante que aponta como Jesus vai fazer. Agora olha que detalhe. Josué significa em hebraico, Deus é a salvação, ou Deus é o Salvador. A transliteração é Yeshua, que é Jesus. Jesus é o quê? Salvador. Olha que conexão que aponta os textos bíblicos 1.400 anos antes de Cristo, mas apontando para Jesus. Por que eu quero enfatizar acerca de Jesus dentro dessa pregação? Porque se não for por causa de Jesus, você não entra no céu. Se não for através de Jesus, você não vai herdar a vida eterna. Se não for através de Jesus, você está perdido. Se não for através de Jesus, você não vai ter perdão. Agora que interessante, o lugar que eles iriam passar seria complicado, porque para os homens é impossível ser salvo, mas não para Deus. Olha que profundo que esse texto quer levar. E Josué começa a anunciar para eles. Disse no verso de número 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Agora, olha que profundo esse texto que ele está querendo apontar. Antes de acontecer maravilha no meio de nós, pede santificação. Isso aqui dói, viu, irmão? Dói, por quê? Porque nós não queremos isso. A carne, o corpo pede algo contrário da vontade de Deus. Só que para você ver maravilha acontecer na tua vida, para que as maravilhas aconteçam na sua casa, é necessário santificação.
é necessário santificação. Ah, Tiago, prova para mim, provo. Jesus está pregando no monte, e ele está dando o sermão da montanha. No capítulo número 5, verso 8, ele diz assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora olha o que fala em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que o texto está apontando, quer dizer, para que eu possa herdar aquilo que Deus já determinou para a minha vida, para que eu possa ser guiado para dentro do propósito de Deus, para que eu possa herdar a terra prometida, o reino dos céus, é necessário santificação. E é uma coisa dura hoje em dia, viu? Porque olhando para nós, você vê que as pessoas não estão mais se dedicando em se purificar. Hoje a gente passa mais tempo pedindo perdão pelos pecados do que corrigindo nossos erros. Você percebeu? Eu converso com as pessoas, eu dou conselho, vou aconselhar, as pessoas passam mais tempo pedindo perdão porque errou, do que consertando o erro. Porque hoje não tem mais conserto. As pessoas não querem mais conserto, elas querem viver debaixo do erro. Só que Deus está falando nesse texto, é santificação para você ver maravilha no meio de você. Então a palavra profética para hoje, nossas vidas, é quando você começa a santificá-la na tua casa, quando você começa a restaurar aquele ambiente, quando você começa a corrigir aquele lugar, Deus começa a trazer a glória dele sobre aquele lugar, começa a acontecer maravilha naquele lugar, a tua família vai começar a ser restaurada, aquele ambiente vai ser impactado. Quando você começa a corrigir os erros, até o seu trabalho é impactado pela glória de Deus, porque ele tem uma promessa: santificai-vos, porque amanhã vocês vão ver a maravilha que Deus vai fazer no meio de vocês. Eu trago uma palavra nessa noite para você dizendo o seguinte: o detalhe é só santificação, porque através dela você vai ver a glória de Deus na tua vida. Olha o que Deus está querendo guiar. Josué começa a anunciar para o povo. Agora, olha o interessante que fala acerca da palavra. O verso de número 6 diz assim, ó, no capítulo 3. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Olha que interessante. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Quando eu olhei esse texto, eu achei interessante. Deus dá a direção que teria que ser adiante do povo. E como? Porque a palavra no original hebraico aqui é panié. É face ou rosto. O que Deus está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: o povo quer herdar, o povo quer ver maravilha, eles têm que ter a glória de Deus na sua face. Porque a arca da aliança era o símbolo máximo da presença de Deus. Logo, se a arca vai à frente do povo, quando olhasse em reta para o povo, viria a glória de Deus neles. Então o que quer dizer o seguinte? Deus está falando o seguinte: a glória minha tem que resplandecer na tua vida. As pessoas têm que olhar em você e têm que sentir vontade de buscar Deus, porque você resplandece a glória de Deus. Moisés passava tanto tempo com Deus, que quando ele desceu do monte, o povo não conseguia nem olhar para a face dele. Por quê? Por causa da glória de Deus. Eu sinto a graça de Deus para liberar essa palavra aqui. Sabe o que Deus está querendo enfatizar nesse texto? É dizer o seguinte: Deus está querendo te usar como um exemplo para que Ele possa alcançar mais pessoas. E as pessoas querem olhar para você e ver realmente o Deus que você serve. Tem que a glória de Deus resplandecer em você. A pessoa tem que olhar e falar assim: eu tenho uma vontade de adorar Deus no culto que você vai. Sabe por quê? Eu olho para você, eu vejo Deus na tua vida. É isso que Deus está liberando nessa palavra, dizendo para você: carregue na sua frente, carregue na sua face, carregue no seu corpo, carregue nas suas vestimentas, carregue em você a glória de Deus. Agora olha aqui para você interessante. Josué está dando a direção para o povo, falando o seguinte: vai ser os sacerdotes que vão levantar e vão carregar a arca. Quando os sacerdotes levantarem com a arca nas costas e marchar em direção ao Jordão, vocês vão seguir 2.000 côvados, 900 metros, vocês vão ficar de distância, mas vocês vão se levantar e vão seguir. Agora olha isso aqui. Como é que eles iam ter discernimento de saber quem que eram os sacerdotes? A gente estuda e sabe que os sacerdotes, as vestimentas deles eram diferentes, a fala deles era diferente, a maneira que eles se portavam era diferente, e o posicionamento para carregar a arca era diferente.
Então, quando o povo olhou, falou, aquele ali são os sacerdotes. Olha lá, carregando a presença, carregando a presença. Sabe o que Deus está falando nesse texto? As pessoas têm que olhar para você, olha lá, servo de Deus. Uma serva de Deus, olha lá, está carregando a presença, olha para você ver, está carregando a presença. Aí o que o povo vai fazer? Vai seguir você, porque você carrega a presença de Deus. Você está entendendo o que eu estou pregando essa noite? Eu sei que está doendo um pouquinho às vezes, porque corrige e confronta quem nós somos, mas é para melhorar, irmão. Tem uma terra para você entrar, você não pode ficar de fora. Essa terra é maravilhosa. Essa terra é tão profunda e profética que o seu corpo tem que ser transformado para você entrar lá. O seu corpo vai ser transformado pela glória de Deus. Sabe essa dor que você sente no ciático? Sabe essa dor na coluna? Sabe essa dor de cabeça? Sabe essa infecção que dá? Sabe essa virose? Você não vai ter mais. Por quê? Porque o seu corpo vai ser transformado pela glória de Deus. Porque a terra que você tem que entrar, você vai ser transformado para entrar nela. Então vamos seguir mediante a palavra de Deus, e através da glória de Deus, nós entraremos nessa terra. Agora olha aqui. O texto diz que os sacerdotes estão indo. Enquanto estão indo, o povo vem seguindo atrás. O texto vai dizer, os sacerdotes vão ter que colocar o pé no Jordão. Mas espera aí, não estava o Jordão transbordando nessa época? Época das colheitas, não estava transbordando? Era perigoso. Por isso que o caminho não é Deus, são os homens que vão passar. É Deus que vai fazer eles passarem. Para nós herdar o reino dos céus, não é por intermédio nosso, não, irmão. Não é através de você. Não depende de você, depende de Jesus. É por isso que nós temos que crer e confiar nele. Porque ele vai colocar nós lá dentro dessa terra em nome de Jesus. Olha que interessante. Josué está liderando o povo, para o povo passar na terra prometida. Lembra que eu falei? Josué é o quê? O Deus Salvador, Deus da salvação. Jesus está guiando a humanidade para entrar no reino de Deus. Olha que interessante, eles vão andando. Quando os sacerdotes colocaram o pé no Jordão, tinha água, estava correndo a água, mas a água parou de correr. Aquele rio que estava feroz, em grande número e quantidade, parou de escoar. Aí, a Bíblia diz assim, que parou lá da cidade de Adã, cerca de 26 quilômetros. E essa água escoou até o Mar Morto, deixando o lugar seco para eles passar. Os sacerdotes estavam com a arca, lembra? A arca da aliança é o símbolo máximo da presença de Deus. Então, quem estava dando o caminho para o povo passar? Deus. É por isso que enfatiza que é Jesus que vai nos dar salvação. É por intermédio de Jesus. Eu sei que às vezes tem gente que está esperando casa própria hoje, carro novo, mas eu tenho uma palavra dizendo o seguinte, é por intermédio de Jesus que Ele vai te salvar. Vai salvar a tua casa, vai salvar a tua família. Não adianta nada você ter 1 milhão na conta e você ir para o inferno. Não adianta você ter dinheiro, esbanjar, mas você perder a sua alma. Jesus quer te dar uma terra nova. Jesus quer te livrar da morte. Jesus quer te levar para o céu. Jesus quer te salvar. Quando eles colocam o pé, começa a parar a água lá em Adã. Sim, 26 quilômetros. Era simbólico, é como se Deus tivesse parado mesmo no lugar, assim, e a água não corria mais. O povo começou a passar em terra seca. Agora, Tiago, por que você enfatiza tanto acerca de Jesus? Deixa eu enfatizar para você, Hebreus 10, 19, o escritor dos Hebreus vai dizer o seguinte, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha aqui, para você entrar na terra prometida, irmão, para você herdar o reino dos céus, vai ser através de Jesus. Os homens podem oferecer dinheiro para você, mas o único que oferece salvação é Jesus. É o único que pode salvar você, salvar a tua casa, salvar a tua família. Agora, que é um mistério forte, olha que Deus empaquita nesse texto, foi no Rio Jordão,
que eles cruzaram e entraram, herdaram a terra prometida em Canaã. E foi no Rio Jordão, onde João Batista começa a pregar: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. É no mesmo Rio Jordão, onde Jesus vai ser batizado, e desce o Espírito Santo como forma corpórea sobre ele, e começa a pregar sobre o povo. Ei, entenda uma coisa: nós temos que ser nascidos de novo, da água e do Espírito, para que nós possamos herdar o reino de Deus. Amém? Você está entendendo o que Deus está pregando hoje, por intermédio dessa palavra na minha boca, para que você possa compreender? Deus está querendo transformar a nossa vida hoje. Existem áreas na nossa vida que precisam ser transformadas. Eu sei que muitas das vezes nós procuramos Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Eu sei que nós procuramos Deus às vezes para Deus nos usar. Mas Deus está dizendo o seguinte: eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero te levar para um ambiente diferente. Eu quero te levar para um lugar transcendental. Eu quero levar você para um lugar de glória. É o que Deus reservou para a tua vida hoje. Se coloque de pé. Tiago, qual é a mensagem que você está querendo transmitir hoje? Primeiro ponto: Deus está querendo procurar pessoas que queiram ter um relacionamento com Ele. O segundo ponto é que Deus quer que você viva a palavra, você medite nela dia e noite, que a palavra de Deus faça parte de você. Tiago, como assim fazer parte de mim? Quando você for decidir um negócio, consulte Deus. Quando você for orar por um emprego, consulte Deus. Quando você for ir para um lugar, consulte Deus. Quando você for fazer alguma coisa para alguém, consulte Deus. Começa a fazer a palavra de Deus fazer parte da tua vida. E depois, Tiago, confia que Jesus, Ele está cuidando de você para que você possa herdar a terra prometida. Nós estamos sendo guiados para uma nova terra. E não é essa na qual você vive e acorda dia e noite, às vezes, com dificuldade. É uma terra transformada pela glória de Deus. A Bíblia diz que lá não haverá choro, lá não haverá dor, não haverá noite. Entenda que Deus reservou algo profundo para nossas vidas. O que eu convido você hoje é que você seja aquele povo que se santifica para ver a glória de Deus acontecer na tua vida. Tiago, eu não tenho visto a glória de Deus. Eu venho nos cultos, o pastor Jorge olha para mim, o pastor Murilo, os obreiros oram, mas eu não tenho visto a manifestação da glória de Deus. Você tem se purificado? Você tem se santificado? Existem áreas na nossa vida, irmão, que precisa mudar. Eu falo isso porque eu mudei. O palavrão hoje não faz parte mais de mim. A fornicação não faz parte mais de mim. Ei, bebida alcoólica, me embriagar, não faz parte mais da minha vida. As drogas não faz parte mais de mim. Ei, as brigas, discussões, não fazem mais parte de mim. A inveja, a dissensão, nós precisamos mudar, irmão. Nós precisamos nos purificar. Eu sei que é doloroso, mas aí vai causar uma mudança em você, porque enquanto eu prego, eu libero essa palavra, se você ouvir ela, você vai agradar a Deus. Você quer ver a manifestação da glória de Deus? Começa a olhar para você e fala: onde eu estou errando? Onde eu preciso mudar? Onde eu preciso ser transformado? Começa a olhar para as dificuldades onde você está apresentando, as suas falhas, e peça para Deus: Deus, muda aqui, eu preciso mudar. Eu só entendi que eu preciso mudar. E você vai ver a glória de Deus se manifestar. Eu queria te convidar você a dar a mão para esse irmão. Enquanto vai entoar esse louvor, enquanto vai tocar o louvor, eu quero convidar você a se apresentar diante da presença de Deus. Tiago, mas o que eu falo? Sabe a limitação sua? Sabe a dificuldade que você tem? Sabe as fraquezas e falhas que você enfrenta? Você vai apresentar elas diante de Deus. Você vai pedir a manifestação da glória dEle. Você vai pedir santificação hoje. Como foi dito no início do culto, decida hoje quem você vai servir. Decida hoje quem você vai se entregar. Para quem? Para quem? Para quem você vive?
Para que terra você quer ir? Para onde? Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para habitarmos na glória de Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu convido você agora a orar. Eu convido você a orar agora. Eu sinto a graça de Deus. O peso que eu estava sentindo está indo embora. Eu vejo Deus dizendo o seguinte: a mensagem já foi entregue, a palavra já foi falada, agora é decisão tua. O que você vai fazer? O que você decide hoje? O que você quer? Então eu te convido agora hoje, começa a orar, vai. Mas não se importa com o irmão da direita, da esquerda, por favor, abre essa boca e começa a falar com Deus. Fala das tuas limitações. Diga: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso Te conhecer, Senhor, eu preciso ser transformado. Senhor, eu erro, eu tropeço, eu sei que há falhas em mim, mas eu quero ser transformado pela Tua glória. Senhor, toca desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Senhor, aqui eles estão, os teus filhos estão orando, estão clamando, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, começa a tocar nas limitações, toca nas dificuldades. Senhor, aonde eles têm falhado, hoje eles querem transformação, Senhor. Senhor, nós estamos reunidos em Teu nome, e nós estamos crendo e confiando na Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus Cristo, começa a trazer transformação neste lugar, começa a trazer cura, começa a trazer mudança, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Abre teu coração, abre teu coração. Fala: Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti. Recebe a presença do Espírito Santo de Deus. Recebe a presença. Hoje Deus segura na tua mão e te coloca de pé. Hoje Ele te diz: filha minha, eu te amo. Eu estou junto contigo. Eu te fortaleço. Pode estar difícil, pode estar complicado, mas Ele cuida de ti, Ele cuida de ti. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando. Confia, confia na palavra de Deus. Confia na palavra de Deus. Recebe uma unção hoje que te fortalece. Recebe a graça de Deus para te colocar de pé. Avance, 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 avance. Olha o progresso chegando. Deus está dizendo o seguinte: eu estou te fortalecendo pela minha palavra. Avança, avança. Seja renovado hoje. Seja renovado hoje. Seja restaurado hoje. Receba ânimo. Receba coragem. Receba a graça de Deus. Aleluia. Uracanda labassurio de comanas. Levanta a tua mão bem alta assim, ó. E pelo menos 10 segundos fala: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui diante da tua presença. Toca na minha vida, eu quero ser transformado pela tua glória. Adore, 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 vai. Adore, adore. Adore, adore o nome dele, elogia ele. Diga: Senhor, tu és santo, tu és lindo. Eu te amo, Senhor. Tu és belo. Adore ao nome de Jesus Cristo de Nazaré, o caminho que nos leva à salvação. Adore ao nome dele, exalte ao nome de Jesus, o teu Salvador. Se você crê, se você confia, com a tua mão bem alta assim, ó, diga amém bem alto. Aplaude ao nome de Jesus. És o dom de Deus, o Messias.
Você que hoje veio nesse culto, mas ainda você não aceitou Jesus como o único, suficiente Salvador da tua vida. E hoje você ouviu essa palavra e entendeu que é só Ele que é o caminho, é só Ele que vai te guiar para o reino de Deus. Mas hoje você quer aceitá-lo como o único, suficiente Salvador. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Você que não aceitou Jesus publicamente, e você quer aceitar Ele hoje, eu queria te convidar a sair do teu lugar, vem aqui na frente, que eu vou orar por você. Tem alguém? Você que não aceitou Jesus publicamente, mas hoje você quer aceitar, sai do teu lugar, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Você que se afastou, você que se esmoreceu, você que se esfriou, e você hoje quer fazer uma nova aliança no altar. Aleluia. Temos duas vidas aqui, igreja. Você pode adorar o nome de Jesus? A Bíblia diz que quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não é o pregador, é o Espírito Santo de Deus. Quando a vida sai do lugar e diz que quer aceitar Jesus e quer reconciliar, é o Espírito Santo que tocou lá e diz: pode ir, vai que eu estou contigo. Tem mais alguém? Você que se afastou, se esmoreceu, você se esfriou, e hoje você quer fazer uma nova aliança no altar com Deus. Sai do teu lugar, vem aqui na frente também que eu vou orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Você que se afastou, você que esmoreceu, e hoje você ouviu essa palavra: não, eu quero entrar no reino de Deus. Hoje eu quero me purificar. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu vou orar por você. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, mas também diz que tudo que foi desligado na terra é desligado no céu. Se você por um momento se desligou porque você se afastou, vem agora, agora é o momento. Esse é o momento. Tem alguém que se afastou, se esmoreceu e hoje você quer fazer uma nova aliança no altar? Olha o convite que eu estou fazendo para você mediante essa palavra. Não tem? Amém. Vocês estão aceitando Jesus hoje? É? Estende a mão assim, ó. Igreja, estende as mãos para eles. Repete assim, ó: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Amém? Agora eu vou orar por vocês. Igreja, levanta um clamor. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos. O Senhor saíram do lugar porque o Espírito teu trouxe eles aqui. E nesse momento eu quero impor as minhas mãos, na qualidade de profeta, ministro da tua palavra que o Senhor me chamou. E eu quero pedir no nome de Jesus, Pai, na vida dessa jovem. Toca desde o alto da cabeça dela até as plantas dos pés. E traga transformação em nome de Jesus. Libera a graça sobre a vida dela em nome de Jesus, Pai, nesse momento. Eu repreendo em nome de Jesus todo mal que vier contra-atacar a vida dela. Nesse momento, Pai, ela se santifica, ela se purifica para estar na tua presença, porque ela quer ver as maravilhas que o Senhor tem feito. Senhor, no nome de Jesus, impacta a vida dela com a tua glória, e que ela possa viver o sobrenatural de Deus. Senhor, aqui está o teu filho, esse jovem, Pai, sai do lugar para ouvir a tua palavra, para se entregar para ti, quer ouvir a tua voz. Hoje, Senhor, ele entrega a vida dele nas tuas mãos. Ele confia a vida dele nas tuas mãos, porque ele crê que o Senhor é Salvador da vida dele. Faça a tua obra maravilhosa na vida dele, Senhor, no nome de Jesus. Derrama graça e unção sobre a vida dele, reveste com o teu poder. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e ministro a transformação sobre a casa dele e a família. Eu oro, ministro, Pai, que a casa deles seja impactada pela tua glória, que nada mais venha impedir para que eles possam conhecer a tua presença. É o que eu oro e determino sobre a vida deles em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria dizer para vocês que vocês não estão sozinhos. Tem uma igreja que ora e ama por vocês, viu? Vire de costa para mim, de frente para a igreja. Recebe o carinho, o amor dessa igreja em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer por que Deus tem feito. Guarda essa palavra, medita nela, porque foi uma resposta de Deus para muitas vidas.
que não entendia o que estava acontecendo. Mas hoje Deus trouxe esclarecimento para você entender que você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus. Amém? Aplaude ao nome de Jesus. Meus irmãos, estende as suas mãos assim, ó. Deixa eu abençoar vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus e o grande amor de Deus esteja em nossos corações, desde hoje e para todo sempre. Amém. Amém? O culto está encerrado. Não deixe de cumprimentar o seu irmão. Avance, avance mediante a palavra de Deus. Deus abençoe. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o